Boa tarde, amigos. Iniciaremos o estudo do Evangelho, mas antes vamos fazer a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos presídios, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livre-nos da prática do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Iniciaremos a leitura do Evangelho do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos, mistérios ocultos aos sábios prudentes. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não fizerdes como o menino, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, versículo 18, 1, 5. É natural que o mestre estava se referindo à pureza de coração, pois ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Naquele apelo, queria Jesus que os homens aceitassem os seus ensinos, se entregassem a Ele com a confiança das crianças. Então, para a gente entender um pouquinho desse trecho, Jesus cita o comportamento das crianças, né? Que na sua pureza buscam o entendimento das coisas do mundo de uma forma simples e despretensiosa, que ainda não aprenderam a malícia que rege o mundo e veem a vida de uma simplicidade incrível. Lembra da importância de nos abaixarmos para olhar nos olhos de uma criança, quando queremos que ela nos entenda. Mas isso também serve para nos fazer entender, para aprendermos a olhar a vida sob a perspectiva de uma criança. A visão da vida pelo aspecto da criança é bem simples. Jesus ressalta a importância de enxergarmos as pequenas coisas e buscarmos a felicidade dentro dessas pequenas coisas, né? Então, continuando, então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus dois filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a ter desassento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós? Mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo.
assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. E aí essa passagem me lembra o Chico, né? O Chico Xavier. Tem uma passagem, uma história, né? Que fala que ele já com seus 88 anos de idade recebia multidões em sua casa e a todos ele recebia com um beijo nas mãos. Até que um dia, quando a filha estava diminuindo, perceberam que os seus lábios estavam sangrando e perguntaram para o Chico: Chico, por que você beija a mão de todos eles? E ele respondeu: porque eu não consigo mais me curvar para beijar-lhe os pés. Essa é a verdadeira virtude da humildade, né? Que nos refere o Evangelho. E continuando, e aconteceu que, entrando Jesus num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando e notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa. Propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, quem te convidou a ti, e a ele te diga: dá o teu primeiro lugar a este, e tu envergonhado irá buscar o último. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença do que estiverem juntamente sentados à mesa, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 e 11. Estas máximas são consequências do princípio da humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, e ainda nesta: porque quem exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É o que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde. As virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem, não tendo nada mais, chegando ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até as suas roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espizinharam na terra. O Espiritismo nos mostra a outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixarem dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se o merecerdes. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa leitura. Olha a responsabilidade que temos diante dos ensinamentos da doutrina.
que nos dá o esclarecimento sobre a vida após a morte. Compartilhamos informações trazidas por nossos irmãos sobre o motivo das suas dores, o motivo pelo qual passou tantos anos, séculos em sofrimento. E nos deparamos com quem? Com o orgulho, o oposto de tudo que nos ensina o Evangelho, o oposto da humildade. Já sabemos que não vivemos mais sobre a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Estamos num processo de evolução, em busca da regeneração, que agora o sentimento que deve nos mover é o amor, o perdão, a humildade. Temos tantos exemplos de humildade, Chico, Madre Teresa e tantos outros irmãos que vieram nos ensinar o caminho. E mesmo sendo alertados, ainda estamos nos deixando escravizar pelo orgulho, aquele que fere o outro, mas que fere ainda mais a nós mesmos. O não levar desaforo, o voltar o troco, o pagar na mesma moeda. Quanto desperdício de tempo, quanto esforço empenhamos em manter em nós mesmos o sofrimento. Precisamos repensar nossas atitudes, refletir sobre nossa conduta perante o outro, mas também perante a nós mesmos. O Evangelho nos fala que aquele a quem muito será dado, também será o mais cobrado. Ou seja, não podemos falar que não sabíamos, que não tínhamos consciência. Precisamos assumir a responsabilidade sobre nós mesmos. E para elucidar a leitura e entender a profundidade do ensinamento de Jesus, trouxemos o livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo de Joana. No capítulo 7, item 8, ela faz uma análise deste capítulo do Evangelho, que fala o maior. Do capítulo 7, item 6, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Mateus, versículo 18, 4. E aí ela fala o seguinte: a supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que este se aferre às paixões das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos, as quimeras. Encharcando pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área das lutas pueris a supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam a faixa de evolução moral ainda retrógrada. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências, embora os conflitos subreptícios em que agoniza, a necessidade de impor-se, de destacar-se no grupo social, anula o discernimento, abrindo o campo mental e emocional para fluir gozos e lucros pessoais em todos os empreendimentos nos quais se vê envolvido. A questão ainda do ter, em detrimento do ser, deixando o ego conduzir as nossas vidas. E aí, continuando. Lentamente, porém, o deotropismo, o estímulo que impele o ser a crescer em direção a Deus, atrai os homens e mulheres nobres que rompem com o status quão perturbador, apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando-lhes mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral em soberano governo sobre as consequências dos seus contemporâneos, submetidos aos caprichos das leis arbitrárias e punitivas na sua crueldade e rudeza, estabeleceram a relatividade dos valores humanos, o que de certo modo ainda não permanece na Terra, especialmente quando da irrupção das guerras hediondas que submetem uns à dominação de outros, permitindo-se subestimar aqueles que lhes não pertencem à casta, à raça, à religião, em famigerados preconceitos que os dividiam e amesquinhavam os considerados inferiores. No rol das propriedades estabelecidas, nessa sociedade primitiva e em processo de crescimento moral, as mulheres, as crianças, os escravos não desfrutavam de qualquer direitos ou de mínima consideração, antes servindo com alimárias desprezíveis,
subestimados, constituíam carga que se poderia vender, transferindo-se de mãos em mãos, sem o menor respeito pela sua condição de humanidade. A identidade predominante era a da força, remanescente da selvageria que se impôs nos primórdios do desenvolvimento antropológico. A sombra coletiva conduzia ao desvario, ao total vilipêndio do sentido humano, de comportar-se e de conduzir o seu próximo. Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação espiritual e cultural, enfrentando a hediondez e o crime, que são alguns dos disfarces da ignorância, quando esta predomina em a natureza da criatura. Ele iria reverter essa situação ignóbil, arrostando as consequências, assim como espancando de natureza individual com o esclarecimento, a liberdade de consciência e a dignificação do próximo. Os valores são de natureza profunda, e não aqueles que se conquistam pela insânia da barbárie, como espólio de vitórias escabrosas, resultados de aventuras torpes. Ele teve coragem de engrandecer a mulher, quando todos o vituperavam, destacando-a com respeito e consideração merecidos, e que lhe eram negados, rompendo a hipocrisia, os prejuízos sociais e os caprichos inferiores que se tornaram regra de conduta nessa sociedade tumultuada pelos conflitos internos e externos, encharcada de orgulho e intoxicada de presunção. Investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e a inferioridade atribuídas à mulher era resultado da dubiedade moral do próprio homem, que assim projetava a sua fraqueza nela, em vez de ter a coragem de auto-enfrentar-se para combater o defeito da evolução e a falta de maturidade psicológica. Era aparentemente mais fácil e mais cômodo atacar a projeção da imagem detestada noutrem, do que, identificando-a no imo, trabalhar por superá-la. É sempre uma atitude sórdida combater a projeção antes que a realidade geradora a sua causa. Primeiro eu aponto os defeitos do outro, porque se houver questionamento sobre a minha conduta, eu justifico o meu comportamento no outro, né? Ainda passamos por isso, né? E continuando, Jesus utilizou-se da criança como um modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão, do discernimento do bem e do mal. Essa fantástica conquista do self, não obstante as experiências anteriores na sua condição de espírito imortal, que é repetidas vezes, refere-se com expressões enobrecedoras, exaltando e determinando que nunca a expulsassem da sua presença, pois que também era digna de participar do banquete da Boa Nova. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, compreensivelmente os seus discípulos também, apesar de estarem emergindo na sombra em que refugiavam, ainda se debatiam em conflitos. Ao primeiro incêndio, sobreados pela ilusão, disputavam privilégios. Anelavam por prioridades, destaques e honrarias. Não haveria outra motivação para estarem ao seu lado se não usufruíssem do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essas conquistas em resultado de imediato. Qual dentre eles seria o maior? Discutiam animosos, em ocasião em que retornavam de uma viagem a trabalho. Pensavam que era justo descobrir quem merecia o maior quinhão de sua ternura e consideração, qual aquele que mais se destacava no conjunto. A sombra coletiva era densa e absorvente, penetrante e enraizada no comportamento ancestral, ainda não superada, e por isso mesmo impunha a disputa dos interesses. O ego dominador era, no entanto, mais importante, necessitando ser atendido apesar do serviço em grupo da família que ele estava organizando, e todos oferecendo o mesmo indistinto amor fraternal. No confronto, quando chegaram esfogueados, o encontraram, ele o desnudou,
com um doce e transparente olhar, para logo inquirir: o que vinhais discutindo pelo caminho? Jesus disse. Descobertos quais crianças surpreendidas em erros, não podiam ocultar, olharam-se e envergonharam-se. O tema estava pulsante em sentimentos apaixonados, assinalados. A interrogação que os queimava, feita ao homem Jesus, conduído da ingenuidade. Recebeu em silêncio, da pusilanidade, da covardia moral para enfrentar o esclarecimento. A atitude de fuga da realidade para o disfarce era ainda melhor, a maneira de deixarem-se conduzir. Aturdidos, ouviram e viram. O terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la. Para ser o maior no seu conceito, é necessário fazer-se menor. Os servidores, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando o seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho, o encontro do ego doentio com o libertador. Ninguém havia tido coragem para propor esse enfrentamento, que tardava na economia social da Terra, dominada pela sombra coletiva do seu primarismo psicológico. Ele viera para que se tivesse vida a esta libertação da ignorância, da noite da sombra e do erro. Ainda hoje, Jesus permanece rompendo as barreiras que aprisionam o ser. Estúrdio o enfermo que se recusa à pureza, à inocência e à espontaneidade dos sentimentos, permitindo-se manter os gravames das suspeitas infundadas, do ressentimento doentio, das intrigas e dos caprichos mórbidos. Ele nada exigia, jamais condicionava, nunca, porém se submetia às paixões em voga. Vivia intensamente a mensagem que ensinava, com as palavras e com o exemplo, silêncio e sacrifício. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, esse sim será o maior no reino dos céus. Foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos, estabelecendo como condição essencial. Que possamos refletir, sobre esse texto, sobre a humildade e há quantos séculos, quantos milênios estamos buscando estipar em nós o orgulho. Basta deixarmos de nos projetar perante o outro. Somos todos iguais perante a Deus. Estamos em um processo de aprendizagem, onde passaremos por todas as salas dessa enorme escola que se chama a reencarnação, a fim de aprendermos a amar o outro como a nós mesmos. E só assim aprenderemos a lição que o Cristo veio nos ensinar sobre a humildade, E para a gente encerrar esse encontro, eu trouxe um soneto psicografado pelo Chico, extraído do livro Mandato de Amor, autores diversos. Amor e humildade. Nós viveremos universo em fora, trazendo dentro da alma a vida acesa, o ritmo de luz da natureza, que é a eterna vibração da eterna aurora. A dor, somente a dor nos aprimora nos caminhos da prova e da espereza, elevando a nossa alma na grandeza da grande claridade redentora. Somos os lutadores peregrinos, sonhando pela estrada dos destinos, um castelo de paz, ventura e glórias. Sabemos do passado envolto em ruínas, que a luz do amor e as rudes disciplinas são as chaves das últimas vitórias. Raul de Leone. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Boa noite, queridos irmãos. Estamos novamente juntos para a leitura, o estudo do livro do Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas.
Mas, como sempre, antes vamos ler uma pequena historiazinha para que a gente reflita um pouco acerca deste texto. Esta foi extraída do livro Novas Histórias que Ninguém Contou, do Melcíades José de Brito, e tem por título O Tesouro do Pai. Vamos ver o que nos reserva essa pequena história. Na Galileia, numa certa manhã de domingo, um homem se aproximou de Jesus e solicitou um auxílio, alegando sentir fome. O mestre, ciente do estado de alma daquele homem, decidiu socorrê-lo e, ao mesmo tempo, dar-lhe uma lição de vida. Nas proximidades existia uma árvore para onde se dirigiram. Lá, na vista do pedinte, o Senhor retirou com as mãos uma diminuta lasca do seu tronco, onde se achava, pelo lado de dentro, uma pequena moeda que ofertou ao pedinte. O homem ficou feliz com aquela dádiva. Depois que o mestre partiu, ele passou a pensar acerca do modo como o Senhor obtivera a moeda. Ela havia sido retirada de dentro da casca da árvore. Imediatamente ele concebeu uma ideia. Eu vou ficar rico. Apressou-se em satisfazer a sua necessidade alimentar naquele momento, fazendo uso da doação recebida. Foi a um lugar próximo onde fez uma rápida refeição e logo depois retornou ao local onde o mestre lhe ofertara a moeda, ansioso por executar um plano recém-concebido, fazer fortuna, retirando da árvore tantas moedas quanto fosse possível. E lançou-se sem temor ao trabalho de garimpagem de moedas. Descascou praticamente toda a árvore, chegando a se ferir, para, ao final do dia, colher um resultado decepcionante. Não havia ali nenhuma outra moeda. Descontente, olhando o amontoado de cascas que havia retirado do tronco da árvore, se deu conta do considerável esforço que havia despendido em vão. Decepcionado, tristonho e derrotado, sentou-se ali próximo para descansar. Não demorou, viu um grupo de crianças que se aproximou da árvore, fazendo um grande estardalhaço. Logo, um fato extraordinário chamou a sua atenção. As crianças disputavam entre si as cascas da árvore que se achavam amontoadas pelo chão, delas retirando diversas moedas, motivo da alegria e da algazarra que faziam. Surpreso, o homem retornou ao local e expulsou as crianças dali, alegando que tudo aquilo lhe pertencia, e novamente lançou-se ao trabalho de busca das moedas, mas nada encontrou. Mas como? Não entendia. Onde estavam as moedas? Por que não conseguia vê-las e nem achá-las? Elas existiam, estavam ali, por as crianças recolheram até algumas. Ele se inquietou. Contrariado, ansioso, ele se pôs a praguejar e a lamentar. Mas nesse instante ele sentiu o peso de uma mão sobre o seu ombro e, mesmo não avistando ninguém, ouviu uma mansa voz que lhe disse: a ambição cega. Envergonhado, o homem deixou o local, guardando na alma um aprendizado espiritual que lhe serviu para reflexão. Muito bem, até aqui a nossa historinha para que a gente possa também refletir um pouco, né? Então vamos agora à leitura do nosso livro. Nós estávamos lendo e paramos aí no
fim do item 3 do capítulo 13, que fala sobre mediunidade. Ele está então nos dando aí a diferença entre animismo, né, e outro tipo de mediunidade. Então, vamos lá. No fenômeno anímico, ele é um observador direto, tem um papel ativo, relata uma experiência pessoal de contato com a realidade 2. Já no fenômeno mediúnico, o seu papel é passivo, funcionando como um instrumento de comunicação após destacar-se ou isolar-se da realidade 1, abstraindo-a. Coloca-se a seguir numa posição intermediária, na qual se torna acessível aos seres que vivem na realidade 2, transmitindo aos que ficaram na realidade 1, a qual pertence pelo corpo físico, aquilo que é induzido a transmitir. O seu papel é semelhante ao de um telefone, por meio do qual duas pessoas conversam, ao de um teletipo, que transmite mensagens escritas, ou ao de um radiotransmissor, que funciona como intermediário de sons. Na realidade, porém, o médium é muito mais do que um telefone, um teletipo, um transmissor de rádio ou TV, porque, por mais passiva que seja a sua postura, é sempre um ser pensante, dotado de livre-arbítrio, condicionado ao seu grau de cultura e evolução, de moral e de inteligência, de fidelidade ou dedicação, de harmonia ou de desarmonia íntima. Dessa forma, o pensamento que ele recebe da entidade manifestante acaba retocado com um tom mais leve ou mais carregado do seu próprio colorido pessoal. Um dos eminentes pesquisadores ingleses, desencarnado, empenhado em transmitir o seu pensamento através de um médium e dos bons, ficou impressionado ante as dificuldades que teve de enfrentar. Disse que era o mesmo que falar através de uma grossa placa de vidro a uma secretária meio surda e não muito competente. Em verdade, ele chamou de stupid, né? Ele poderia ter acrescentado que, quase sempre, o vidro está meio sujo, o colorido é muito forte ou há um barulho terrível do lado do médium ou coisas assim. Como um aparelho transmissor, o médium também está sujeito a períodos tempestuosos, uma estática emocional, defeitos técnicos, antena quebrada ou fora de posição e circuitos internos deficientes. O bom médium, portanto, é aquele que mantém o seu vidro bem limpo, não permite que as paixões carreguem nas suas cores e está atento o bastante ao que lhe dizem do outro lado. Procura ainda ser um secretário competente, estudando e aperfeiçoando sua técnica, buscando adquirir uma boa cultura geral, se possível, com conhecimento até de outros idiomas, ter um comportamento pessoal condigno, desenvolver hábitos de civilidade, ser atento e cuidadoso para evitar erros ou interpretações defeituosas. Nada retirar ou acrescentar aos textos ou às informações que lhe incumbiram de transmitir. Voltaremos ao assunto quando cuidarmos do complexo processo de desenvolvimento mediúnico. No momento, temos ainda outra observação a acrescentar. E aí vem o item 4, que nos fala acerca de fenômenos mistos. Repassando na mente
alguns dos fenômenos relatados neste livro, podemos notar que alguns deles são mistos, ou seja, não são totalmente anímicos. Isso quer dizer que em muitos deles há participação ostensiva, presumida ou inferida de espíritos desencarnados. O sensitivo desdobrado encontra-se com outros espíritos e realiza certas tarefas em conjunto com eles, sem, contudo, nada ter a transmitir, ou seja, sem funcionar como intermediário entre esses espíritos e os seres desencarnados. Pode ser que ele assista a uma projeção de imagens suscitadas por uma regressão da memória espontânea, mas também pode ser que tais projeções sejam promovidas por companheiros espirituais invisíveis que o tenham induzido à condição que lhe permite o acesso a tais imagens. No caso dos rapazes australianos afogados, por exemplo, o sensitivo funcionou também como médium, ou seja, ele desdobrou-se, assistiu a toda a aventura em replay, narrou-a com minúcias para os pais e, posteriormente, atuou como médium para um dos rapazes. Na primeira parte do trabalho, ele operou ativamente, deslocando-se no tempo e no espaço, observando e narrando o que via. E na segunda, funcionou passivamente, limitando-se a transmitir o que lhe dizia o jovem recém-desencarnado por afogamento. São muitos, portanto, os fenômenos ou episódios dentro de cada fenômeno específico, em que o animismo é suscitado, apoiado ou dirigido pelos espíritos, o que equivale a dizer que são fenômenos anímicos com um componente mediúnico. Não nos arriscaríamos a fixar limites percentuais para essa participação, pois, como dizia Lutero, estaríamos tentando medir o vento com uma vara. Digamos, porém, para figurar uma hipótese de trabalho, que o fenômeno anímico fosse de cor amarela e o fenômeno mediúnico de cor azul. Neste caso, a fenomenologia mista resultante teria uma coloração esverdeada, desde o verde mais pálido, mais suave, até os tons mais carregados de verde, dependendo não apenas da tonalidade original de cada cor, como da dosagem de cada uma na composição do tom final. O que pretendo deixar bem marcado é que pode haver, e com frequência há mesmo, um componente mediúnico em muitos fenômenos anímicos. Essa participação pode ser ostensível ou facilmente identificável quando o sensitivo vê, ouve e conversa mentalmente com os espíritos durante o desenrolar dos fenômenos anímicos, ou apenas percebe a presença deles intuitivamente, mas não os vê nem os ouve, ou, afinal, não tem a menor ideia de que eles estejam por ali a participar ou até a promover os fenômenos. É difícil, portanto, no estado atual dos nossos conhecimentos, determinar com maior precisão até que ponto
O fenômeno anímico traz consigo um componente mediúnico, ou seja, a participação de espíritos desencarnados. Acredito que mais tarde isto ficará mais bem definido, ainda que não com um rigor matemático, com tantos microvolts para cada um, segundo a deliciosa brincadeira de Guillaume Playfair em seu livro De Indefinite Bondarie, está escrito aqui. Eu não sei, o meu sotaque aí não é aquelas coisas. E vamos lá para o item 5. Fenômeno mediúnico puro. Ele coloca uma interrogação. E isto nos leva a uma recíproca não menos autêntica. Será que todo fenômeno mediúnico é puro? Ou, para usar o impacto preciso dos números, 100% mediúnico, sem uma participação anímica? Eu estou consciente de que a minha resposta poderá surpreender ou até mesmo desagradar muita gente, mas não vejo como deixar de dizer não. Como ficou dito alhures, no meu entender, não há fenômeno mediúnico puro, pois haverá neles sempre um inevitável componente anímico. A razão é simples, direta, objetiva e irrecusável. A comunicação mediúnica só se torna possível quando o espírito se utiliza de um companheiro encarnado, ou seja, de uma alma, ânima, como conceituaram os espíritos. É o que está dito sem rodeios e nem meias palavras na resposta à questão 134 do Livro dos Espíritos. O que é alma? Perguntou Kardec. Um espírito encarnado, responderam os espíritos. De que maneira iria um ser desencarnado, no caso o espírito, que em nosso esquema estamos chamando de habitante da realidade 2, comunicar-se com seus companheiros encarnados sem utilizar-se das faculdades anímicas destes? Se lhes fosse possível prescindir do componente anímico, eles também não precisariam dos médiuns. Voltemos à nossa imagem colorida. Se o pensamento do espírito desencarnado comunicante fosse azul e o do médium fosse amarelo, a mensagem não poderia fugir a uma tonalidade esverdeada. O ideal, por certo, é o de que a tonalidade seja a mais suave possível, a fim de que predomine o tom azul no verde resultante, esforçando-se o médium para que o seu amarelo seja o mais pálido possível, evitando influenciar o azul espiritual que está sendo pingado, como diz aqui, no seu frasco anímico amarelo. O bom médium é aquele que reduz ao mínimo a possível interferência da sua personalidade, das suas paixões e das suas imperfeições, para não sujar a mesclagem, mas mesmo nas comunicações filtradas através das mais límpidas mediunidades, vamos encontrar um levíssimo tom de verde no azul predominante. Para nos certificarmos disto, basta comparar mensagens dos mesmos espíritos recebidos por médiuns diferentes. Ainda que interessados na forma e na maneira correta de expressar o pensamento, os espíritos ficam mais atentos ao conteúdo da mensagem do que propriamente à sua expressão gramatical. E isto não quer dizer que não recomendem o estudo, o cultivo da mente do médium. Pelo contrário, é o que pedem com insistência. No entanto, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, tanto pode,
perfeitamente transmitir seu pensamento em toda a sua pureza, pelo médium modestíssimo de um grupo roceiro, como através dos intermediários mais sofisticados e cultos dos grandes centros, desde que as condições de dedicação, boa vontade e fidelidade sejam atendidas. Bem, até aqui a nossa leitura. Na próxima semana nós vamos ver então o item 6. Vamos encerrar o nosso trabalho de hoje agradecendo a espiritualidade, a oportunidade bendita que temos ainda de poder estudar e conhecer sempre um pouco mais e melhor essa doutrina abençoada que nos conduz por este caminho luminoso. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.